Olá, fiel torcida corintiana, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois de Corinthians 1, Goiás também 1. Fiel torcida, podia ter sido pior, hein? Corinthians poderia ter perdido o jogo na zona leste da capital paulista. Maicon saiu do banco e salvou o timão. Entraram também no segundo tempo Renato Augusto e Rojas, que deu uma melhorada com essas alterações. Mas, em linhas gerais, Corinthians desperdiçou uma grande oportunidade de fazer os 3 pontos jogando contra um time que, assim como ele, Corinthians, está fazendo um campeonato bem pobrezinho, né? Bem pobrezinho e com risco de rebaixamento. O Corinthians ainda corre risco e o Goiás também. O Corinthians foi a 25 pontos e o Goiás soma nesse momento 24. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais do jogo, se inscreva no nosso canal aqui na TV Placar. Curta a nossa programação, deixe o seu like e logo estaremos batendo 100 mil inscritos na nossa Placar TV, no nosso canal no YouTube. E aqui, né, logo depois dos jogos, a gente sempre traz aqui os comentários das partidas do Campeonato Brasileiro. Eu, Facincani, Bernardo Ramos, Flávio Gomes, Micheletti, Fábio Sormani, enfim, a gente sempre analisando o que acontece após as rodadas. Bom, vamos falar desse Corinthians e Goiás. O primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo em que o Corinthians atacou, sem muita qualidade. O Goiás passou a maior parte desse primeiro tempo só se defendendo. Uma hora lá o Alano foi pro ataque, fez lá uma coisinha diferente e tal, só para dar um pouquinho de trabalho pro Cássio sujar o uniforme. Mas, em linhas gerais, foi um jogo que o Corinthians não correu risco no primeiro tempo. Riscos defensivos. Mas também não fez muito para chegar até o gol do Goiás. Então, um jogo morno. Na volta do segundo tempo, o Corinthians voltou pior. Goiás dominou o jogo nos primeiros minutos, causou problemas defensivos para a equipe do Corinthians. O João Magno criou uma bela oportunidade. Depois o Anderson também, a bola na trave, o Alano, até que finalmente vem a jogada do gol do Goiás, um pênalti cometido pelo Bidu. Bidu baixou o espírito do Fagner no Bidu e ele fez um pênalti no João Magno. Guilherme foi lá, bateu e fez 1-0 para a equipe do Brasil Central. Esse lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo. Então só dava Goiás. Aí o Corinthians timidamente ataca de um jeito e de outro, uma tentativa de voleio do Juliano, um chute sem muito perigo do Yuri Alberto, que toda hora se atrapalha com a bola, enfim, o Yuri Alberto tem um problema seríssimo, né? Continua jogando mal e desperdiçando boas chances e atrapalhando a equipe corintiana. Aí o Luxemburgo toma a decisão de fazer algumas mudanças. Coloca o Mosquito no time para dar essa velocidade, essa penetração que o Wesley não conseguiu. O Moscardo sai para a entrada do Maicon. O Moscardo vinha fazendo até um bom jogo, mas poupa Luxemburgo pensando nas próximas partidas de Sul-Americana contra Estudiantes e o clássico com o Palmeiras no outro domingo. Renato Augusto entra também e a outra modificação, a do Rojas. E foi Maicon responsável por ajudar diretamente o Corinthians a alcançar esse empate. Numa disputa de bola no meio-campo, aos 37 minutos do segundo tempo, o Maicon ganha uma bola, rouba uma bola do William Oliveira, avança, toca a bola para o Renato, recebe e faz o gol. O Maicon realmente entrou muito bem, a dinâmica do Maicon foi muito interessante no jogo de hoje na Neoquímica Arena. Entrou muito bem no jogo. O Maicon provavelmente deva ser titular na partida contra o Estudiantes ao lado do Moscardo e, creio eu, também do Renato Augusto. Essa deve ser a formatação do meio-campo do Corinthians para enfrentar o Estudiantes lá na Argentina. Bom, enfim, em linhas gerais, foi isso que aconteceu com o Corinthians, né? Um jogo basicamente pobre ofensivamente, criando pouco, mas criando pelo menos o necessário, né, nessa jogada aí para não perder a partida jogando dentro de casa. Resultado ruim, né? Em linhas gerais, resultado ruim, porque jogando contra um time que está sofrendo como o Goiás, o Corinthians precisava fazer pelo menos os 3 pontos para respirar um pouquinho mais nesse Campeonato Brasileiro. Bom, Yuri, uma partida atrapalhada, né? Depois de uma jogada bonita do Rojas e do
do Renato no segundo tempo. Ele chuta uma bola com perigo, foi provavelmente a melhor jogada que o Yuri fez no jogo contra o Goiás. O Cássio sempre fazendo as defesas que ele faz, então está no normal. A dupla de zaga até acho que foi bem, o Lucas Veríssimo e o Caetano. Acho que com mais rodagem pode ser uma dupla interessante aí para jogar pelo Corinthians, né? Porque o Gil não deve renovar o contrato e o Murilo está sendo negociado com a Inglaterra. O Romero atacou bem no primeiro tempo e taticamente foi importante para ajudar na marcação. Os dois laterais não foram bem, nem o Bidu, que fez o pênalti, e o Léo Maná. O Moscardo cumpriu o seu papel no primeiro tempo, depois saiu na segunda etapa. Renato, Rojas, Mosquito deram uma dinâmica diferente à equipe. Juliano entrou, segura um pouco mais a bola, mas precisa também botar um pouco mais de velocidade. Isso às vezes falta no jogo do Juliano. O Wesley, figura apagada. E o Maicon, a gente pode definir como o melhor jogador do Corinthians. O Maicon entrou, fez muito bem a função dele como armador. Ajudou o Corinthians quando não tinha bola e roubou essa bola que originou o gol marcado por ele depois, né, da roubada de bola, tabela com o Renato e o gol que ele fez, dando números finais à partida. Corinthians 1, Goiás 1. Corinthians mantém esse sofrimento, não consegue, né, se afastar tão bem assim da zona do rebaixamento para criar, né, uma possibilidade de jogar mais tranquilo as próximas rodadas. E na próxima rodada do campeonato, jogando em casa em Itaquera, simplesmente o Palmeiras, que está vindo numa reação interessante no campeonato, provavelmente até para tentar encostar no Botafogo e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É isso, fiel torcida. E antes, terça-feira, o Corinthians buscando classificação contra o Estudiantes da Sul-Americana para chegar à semifinal do torneio da Conmebol. Tchau, fiquem ligados aqui na TV Placar. Até a próxima.